Olá! Num dos nossos papos recentes, eu e o Augusto conversamos sobre mudanças e do papel que a liderança tem sobre as mudanças. Hoje eu queria perguntar um pouco para o Augusto, que o Augusto falasse um pouco para a gente, sobre se a maioria das pessoas só muda através de uma ação externa ou mudam por si próprias. Ou seja, as pessoas são, na maioria das vezes, conduzidas. As duas coisas, né? Vamos colocar dessa forma. Tem coisas que a mudança acontece porque, vamos dizer assim, né? Houve uma mudança interna, chegamos a alguma conclusão por nós próprios, né? Baseado, logicamente, em alguma informação, ou em alguma experiência. E tem coisas, e tem mudanças que só são feitas por pressão externa. Quer dizer, tem jeito, né? Eu diria até para você que a maioria delas é por pressão externa. Mas o que a gente vê, Augusto, é que a maioria das pessoas tende a adotar um padrão de comportamento, um padrão de atitude coletivo, né? A pessoa deixa de pensar por si própria e passa um pouco a pensar como o grupo, o bando. Por que isso acontece? Porque é mais confortável para a gente adotar a atitude do bando? Falando de hoje, a mídia tem um poder muito grande sobre as pessoas, não é? Então... Vende a ideia. Vende a ideia, né? As pessoas buscam estereótipos, né? Que são padrões que são impostos, né? Então, todos correm atrás de uma grife, ou correm atrás de um restaurante, ou corre atrás de um lugar. Então, tudo isso, de uma certa forma, há uma pressão externa, né, e as pessoas passam a ser meros seguidores desse padrão. Mas por que é tão difícil quebrar isso? Quer dizer, se eu estou infeliz com o padrão que o grupo, que a sociedade em que eu convivo me exige, me impõe, o qual eu tenho vergonha de conflitar, quer dizer, eu me sentiria deslocado se eu conflitasse com esse modus vivendi desse grupo, ainda que super infeliz. Por que a gente adotou isso? O que acontece com a nossa cabeça que a gente não consegue, na maioria das vezes, quebrar isso? Porque a visão de estar bem, é interessante essa questão, a visão do estar bem hoje está muito baseado em fazer alguma coisa que as pessoas estejam fazendo. Ou seja, hoje é mais importante o que os outros pensam da gente do que como eu me sinto em relação ao que eu faço. Exatamente. Desde que todos estejam aplaudindo o que você está fazendo... não importa como você se sente. Não importa como você se sente. Mas tem uma hora que a gente tem que parar e pensar sobre isso na nossa vida, né? É certo que a gente vive muito na vida no automático, né? A gente não para pensar. Raramente a gente para fazer uma análise crítica de como é que está a minha vida, as minhas atitudes estão de acordo com o que eu penso, o meu trabalho me traz a satisfação que eu imagino, a minha relação com as pessoas é boa como eu gostaria. A gente dificilmente para fazer isso. Por quê? Porque, estou perguntando, né? Por quê? Porque a gente não tem o drive de fazer isso, ou a gente tem medo de fazer isso? Ou não nos conhecemos. Aí teríamos que voltar lá, né, a Sócrates, né, o conhece a ti mesmo. Por não nos conhecermos, nós acreditamos que algumas coisas possam nos fazer felizes. E vamos atrás disso. E sempre vamos encontrar o vazio daquilo. Então nós podemos dizer que a nossa sociedade hoje vive um vazio muito grande, daí o crescimento da depressão, de todos os sintomas, né, psicossomáticos, porque as pessoas buscam alguma coisa que... quando alcança não faz sentido. Isso. Então está sempre... como a gente morrendo fala, na praia. Cavucando no mar. Morrendo na praia. Cavando na água, Isso, né? Você exatamente. tira e não tem nada ali. Não tem Você nada tira ali. e está sempre cachorro correndo atrás da roda do automóvel. Exatamente. Nunca chega, a gente nunca vai estar satisfeito porque isso não faz sentido com a nossa real expectativa.
Com certeza. E o distanciamento daquilo que é essencial, né? Nós, de uma certa forma, hoje, nós chupamos uma laranja e sem ter nenhuma noção, né, do que é que significa chupar uma laranja no seu pé, né? Sim. Estar ali, né, agregado à natureza. Falta um certo aprofundamento das ações, um aprofundamento dos sentimentos, das relações. Nós estamos desconectados da natureza, podemos dizer isso, né? E, de uma certa forma, nós estamos buscando algo que nós não sabemos o quê. Mas, por outro lado, Augusto, quebrar isso causa muito sofrimento pessoal e, eventualmente, pode causar muito sofrimento às pessoas que a gente gosta. Porque, vamos dar um exemplo, um executivo bem de vida que mantém a sua família num nível socioeconômico elevado, está infeliz com o trabalho, decide um dia mudar de vida, recomeçar com uma outra carreira, uma outra atitude. Mas isso vai criar uma quebra naquele establishment, naquele status quo que todo o seu meio tinha. Isso é pesaroso de fazer, é difícil de fazer. Mas, por outro lado, se o cara não faz, o cara infarta, morre, deprime, etc. É uma decisão complexa de ser tomada. Com certeza, e tem que ser uma decisão muito negociada, né, com a família, com todas as pessoas que estão à sua volta, né? Não pode ser uma decisão solitária. Quer dizer, toda decisão solitária acaba trazendo consequências, às vezes piores do que a consequência da própria decisão. Né? Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Agora, vamos dizer que eu diagnostique que eu não estou legal, que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, que eu não sei bem, eu tenho certas incertezas com relação a que atitude eu vou tomar, se o problema é do emprego, se o problema é na família, se o problema é comigo mesmo, é a minha atitude, e eu não sei que atitude tomar. Não tenho convicção. O que eu faço? Eu não tomo atitude nenhuma e vou tocando o barco, né? E normalmente o que acontece? A gente vai tocando o barco e aí aparece um sinal evidente de que a gente não está legal, a gente cai em depressão, a gente tem um infarte, né? A gente acaba o casamento, né? A gente fica na solidão, é um caminho, né? Procuro alguém para me ajudar a esclarecer esse caminho, né? Um amigo, alguém que tem uma certa experiência nisso para me ajudar a achar o rumo, que possa me fazer ou me conformar com isso, ou tomar uma atitude para mudar. Você, como psicanalista, com experiência de lidar com executivos, como você vê isso? Quer dizer, que atitude alguém que em algum momento sente que algo não vai bem, como ele pode conduzir esse sinal? Não importa qual seja a dor, né? Nós precisamos sempre, né, entender que podemos não dar conta de encontrarmos respostas para aquela dor. Então, se nós buscamos um especialista, e nós não estamos acostumados a isso, nós estamos acostumados a querer dar conta sozinhos. Normalmente. Não é? Não, às vezes eu sei qual é o problema, deixa comigo. Nós precisamos de um especialista. Se é no campo financeiro, busque um especialista. Não adianta você falar com um amigo. Às vezes o amigo sabe menos do que você. Dá um conselho errado. Dá um conselho errado ainda, né? Então precisa de um especialista. Se é no campo psicológico, procure uma terapia. Se é no campo do conhecimento, procure um coaching, procure um mentoring, procure um counseling, procure alguém que possa efetivamente lhe aconselhar, lhe ajudar para você saber como gerenciar essa questão. Não é? Porque não importa, a gente pode chegar lá, todos nós podemos chegar lá. Mas a pergunta que nós temos que fazer é como nós vamos chegar lá? De que forma nós vamos chegar lá? Tá, você chegou lá, só que chega lá doente, chega lá destruído, chega lá arrasado, o que adiantou? Então, neste processo, às vezes nós precisamos de pessoas que nos ajudem realmente a chegar lá, mas tranquilos. Inteiros. Ainda capazes de usufruir... Usufruir daquilo que você conquistou. Exatamente.
Muito bem, Augusto. Então hoje a gente conversou um pouquinho sobre evolução e atitude das pessoas. E se você se interessa por esse ou por temas parecidos, inscreva-se no nosso canal. Até lá!